Ilustres amigos do canal, tudo bem? Carnaval acabou, agora é hora de voltar a olhar para os investimentos. E no vídeo de hoje, nós vamos te mostrar a situação de prejuízo no Tesouro Direto, porque as taxas voltaram a subir no mês de fevereiro. Quais foram os melhores títulos, os piores títulos e as expectativas ao longo desse ano? Vini Invest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde a todas as suas dúvidas. Se você duvida, inscreva-se aí, ativa o sino da notificação e já manda aquela pergunta. Vamos lá, vamos começar falando primeiro dos pré-fixados. Olha o que aconteceu aí no mês de fevereiro, janeiro, em 2025, ou seja, juntando esses 2 meses e também nos últimos 12 meses. Presta bastante atenção, porque eu vou te mostrar por que você, na minha opinião, não deveria vender os seus títulos nesse momento. Olha aí, em destaque na cor verde, aqueles títulos que tiveram rentabilidade positiva, seja no curtíssimo prazo, para 1 ou 2 meses, ou seja no curto prazo, que eu chamo para 12 meses. Repara que os títulos mais curtos continuam tendo rentabilidade positiva. Você que tem um desses títulos aí, é bom você se acalmar. Por outro lado, os títulos mais longos, pré-fixado, 29 e 31, rentabilidade negativa, está aí em vermelho no curto prazo, nos últimos 12 meses. E eu vou te explicar por que isso está acontecendo. Além disso, temos o pré-fixado 28 e 32. Por que os dados não estão aí? Porque eles não têm nem 30 dias. No próximo mês, quando fechar o mês então de março, você vai vê-los na estatística do Tesouro. Detalhando para você por que nós estamos verificando rentabilidade positiva nos títulos curtos e rentabilidade negativa nos títulos longos. Aqui é uma explicação técnica, mas que você precisa entender. Olha o título longo aí para você, o 2031. Veja, há um ano atrás ele estava com preço de R$ 497. De repente, em um ano, o preço caiu para 437. É uma queda considerável nesses últimos 12 meses. Uma queda de mais de 11% no preço. Vini, o que é que aconteceu? Olha agora aqui no Tesouro Direto, o gráfico de taxa. A taxa estava em 10,84 e ela só foi subindo. Como o preço é inversamente proporcional, a taxa chegou a incríveis 15,36% na última sexta-feira. Foi o estresse total. Se você não entendeu os motivos, assista o vídeo de ontem que você vai compreender. Taxa disparando, é preço caindo nos títulos mais longos. Isso é que você precisa entender. Mas além disso, eu quero explicar também por que, na minha opinião, você deve tentar manter a calma nos títulos mais curtos e, por que não, nos mais longos também. Olha aí, na sua tela, o pré-fixado 2027. Veja o preço dele. Preço em 773, o preço de venda da última sexta-feira. Olha comigo, no vencimento, esse título vai valer R$1.000. Se você comprou um título inteiro, você já sabe então que ele vai valer esse valor. R$1.000 na data de vencimento dele, que é em 2027. Muito bem, o vencimento dele é 1º de janeiro de 2027. Estamos falando de um prazo de aproximadamente 1 ano e 10 meses. Acompanha comigo. Se ele vai valer R$1.000, ele ainda vai valorizar 22% até essa data. É quase 1% ao mês. É isso que eu estou te mostrando. Quase 1% ao mês é o que ele vai valorizar até lá. Por isso, não há motivo para você ter esse desespero em relação a esse título particular. Pode ser que você esteja no prejuízo, mas o pré-fixado, na data de vencimento, vai te pagar aquela taxa combinada. E não é diferente no IPCA, só que o cálculo é outro, que eu quero te mostrar agora. Só que antes, dá aquele super like, porque o intuito é sempre te ajudar para você não ficar perdido no meio de tanta informação. Olha aí os IPCAs
que nós temos no Tesouro Direto. Novamente, um cenário muito parecido. Da cor verde, você verifica que está tudo positivo no curtíssimo e no curto prazo. Coincidentemente, são os títulos com vencimentos mais próximos. 2026, que não está mais à venda, e o 2029, que continua aí à venda para você. Repara que em janeiro e fevereiro renderam mais de 1% ao mês esses títulos curtos. Por outro lado, os títulos longos estão negativos em todos os períodos. E aí, isso gera preocupação para o investidor. Quem compra título longo não deveria ficar preocupado com marcação a mercado em meses, em semestre e nem em 1 ano, 2 anos, porque você deve estar comprando para o longo prazo. Se não está fazendo isso, na minha opinião, a sua estratégia está errada. E aí você deve repensar bem o que está fazendo. Mas olha comigo, por exemplo, o IPCA 2026. Na sua tela está o preço dele da última sexta-feira, 3.960. Esse aí é o preço de venda, ou seja, é aquele valor na data da venda. Veja que o VNA está em 4.432. Vini, o que é o VNA? É o valor que você vai receber lá no vencimento. Ele é atualizado mensalmente pela inflação. Então, no fundo, você tem aí uma diferença de aproximadamente 12%, mais o IPCA. Isso significa que quando ele for vencer lá em 2026, você já sabe então que você vai ganhar essa diferença do preço atual para o VNA e, além disso, a inflação que vai atualizando esse valor do VNA a cada mês. Isso significa aí uma diferença de aproximadamente aí mais de 18% em 1 ano e meio. 1 ano e meio, estamos falando algo então de 18 meses. Novamente, nós podemos falar aí de 1% de rentabilidade para esses títulos mais curtos. Com um detalhe ainda, no caso do IPCA 2026, ele vence num período eleitoral que as taxas tendem a oscilar bastante e gerar grandes oportunidades. Eu tenho IPCA 2026 e não me desfaço, vou aguardando, tendo tranquilidade para não vender com prejuízo. Continuando, eu quero ainda explicar o IPCA 2045. Olha porque você que tem esse título pode estar preocupado. A taxa saiu de 5,90 há 12 meses atrás, chegou a 7,68 na última sexta-feira. Isso significa que a taxa literalmente disparou. É um aumento muito significativo em pouco período de tempo. Como a taxa disparou, olha o preço, saiu de 1.265 para bem próximo de R$1.000. Com um detalhe, esse preço de R$1.000 é o preço mais barato dos últimos 2 anos desse título. Vou repetir, é o preço mais barato dos últimos 2 anos. Vini, mas esse título não tem mais. Ok, não tem mais para comprar. Para vender você pode, mas não é um bom momento. Mas o que eu quero te trazer é para você entender e trazer uma analogia com os títulos mais longos, como por exemplo o 2040 e também o 2050, que estão aí nesse intervalo. Em outras palavras, o preço está excelente para quem tem visão de longo prazo. É isso que você precisa compreender. Falando agora de marcação a mercado, no Renda Mais Aposentadoria, aí o cenário é outro, é bem diferente. Quase todos os títulos com prejuízo no curtíssimo e no curto prazo, excetuando aí alguns desses títulos em fevereiro. Veja, eu disse alguns, porque se você olhar aí em 12 meses, a marcação em vermelho, você está vendo o título que está trazendo prejuízo de 46%. É o Renda Mais Aposentadoria 2065. O vencimento final dele é daqui a 20 anos. É o título mais longo e o melhor título para marcação a mercado. Só que tem um detalhe, em 2024 ele gerou aí um prejuízo de mais de 50% e assustou os investidores que acharam que iam ganhar na marcação a mercado rapidamente. Por isso, você precisa ter cuidado. Ele é bom para marcação, ele é ótimo, mas você precisa aguardar esse prazo sem se desesperar, porque a taxa literalmente disparou.
saiu de R$ 5,97 para R$ 7,40. Com isso, o preço desabou. Nos últimos 12 meses, saiu de R$ 238 para R$ 140, um título inteiro. Veja, o VNA vale mais de 4 mil. Um título desse é R$ 140. Vai valorizar bastante, mas para quem tem visão de longo prazo e não se assusta com essas oscilações, o Renda Mais 2065 foi o pior título nos últimos 12 meses. Mas quem foram, então, os melhores títulos ao longo desse período de 12 meses? Está aí na sua tela. Novamente, mantendo a liderança, qualquer um dos Tesouros Selics, com rentabilidade acima de 11%. Ou seja, o tradicional, o feijão com arroz fez diferença nesse prazo dos últimos 12 meses. Veja que a taxa até variou, é o gráfico da esquerda, mas como a taxa é muito pequenininha, varia de 0,5 a 0,15. 0,5 a 0,15 não faz diferença quando a taxa Selic está acima de 2 dígitos. É por isso que no gráfico da direita você vê a valorização de preço. É uma linha reta que só vai subindo e a inclinação aumenta ainda mais quando nós temos então taxa de juros mais altas. Tá aí para você. Resumidamente, mês de fevereiro, qual foi o melhor título? Pré-fixado 2027, rentabilidade de quase 2% no mês de fevereiro. Depois, o pré-fixado 29, junto com o pré-fixado com juros semestrais 27. Os pré-fixados, eu diria um segredo para você, são os melhores títulos para marcação a mercado se eles tivessem um vencimento igual aos títulos Renda Mais, por exemplo. Mas nós não temos essa realidade. Então, o Renda Mais, como o vencimento é muito mais distante que o pré-fixado, ele passa a ser melhor. Mas em curtíssimos prazos, pode ser que o pré-fixado mantenha, então, essa distância. Veja que para 2025, ou seja, janeiro e fevereiro, os pré-fixados também renderam mais, porque a rentabilidade deles só depende da taxa, não está atrelado a nada mais. E aí você vai compreendendo. Além disso, em 12 meses, quem ganhou? Tesouro Selic, depois o IPCA com juros semestrais 2026 e juntinho dele o IPCA principal 2026. Resumo então para você entender. As taxas subiram muito nesses últimos 12 meses. Esse é um ponto importante que você precisa entender. Qual é a consequência de taxa subindo? O preço se desvaloriza. Grava bem, taxa subiu, o preço cai, exceto o Tesouro Selic, que não tem praticamente diferença nenhuma. E o impacto nos títulos com vencimento mais curto também é menor. Ou seja, as taxas sobem, mas o preço não se altera tanto nos títulos mais curtos. Com isso, você acaba tendo prejuízo na marcação a mercado, mas só para quem resgata. Se você só está vendo na tela e não resgatou, você teve somente desvalorização. E parabéns para você que tem sangue frio. Para finalizar, essa desvalorização ela é maior nos títulos com vencimentos mais longos. IPCA 2045, o IPCA também 2035, que já saíram do rol. E principalmente os tesouros Renda Mais. Meus amigos, se vocês não entenderam, eu presto serviço de mentoria financeira para que você, investidor, realmente aprenda a investir sem enrolação. Se você quer retirar todas as suas dúvidas e ter a minha opinião daquele título que é interessante para mim e talvez até para você, faça contato que eu terei prazer em te ajudar. A descrição está na descrição desse vídeo. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem muito essa quinta e essa sexta que se aproxima. Um abraço e até o próximo vídeo.